Bom, Thales, vou encerrar por aqui, porque o pessoal já está querendo saber de você, né? Esse negócio de inflação aqui já ficou para trás, popularidade do Lula, não tem essa, não. Querem saber, querem que você responda a pergunta por que o Bolsonaro aposta tanta na própria anistia. Ele tem razão para isso, Thales? Eu acho que tem toda a razão, infelizmente, tem que é, desmitir a nossa analyzer, porque o Bolsonaro foi informado por seus advogados de que são mínimas as chances de ele ser absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, bem possível que ele acabe preso. Ele está mais ou menos como um doente terminal. Os médicos, no caso, os advogados dele, prescrevem um tratamento paliativo. Sabe o que é tratamento paliativo? É aquele para o Sim. cara não sentir dor às vésperas da morte. No caso aí, os advogados não falam publicamente, mas tudo que prometem ao Bolsonaro é adiar ao máximo o julgamento dele. Não deram esperanças, nem no processo da tentativa de golpe de Estado, nem no caso dos atestados falsos de vacinação, e muito menos ainda no caso do roubo de joias que pertenciam ao erário. Eles mesmos, os advogados e até as pessoas mais próximas do Bolsonaro, acreditam que as provas contra o ex-presidente são robustas. E as histórias nesses três casos estão muito bem amarradas pela delação do Mauro Cid. E não é só por isso. No caso, por exemplo, do golpe de Estado, há ainda a tal minuta em que ele preparava a tomada do Supremo Tribunal Federal com destituição dos ministros, e principalmente o depoimento dos comandantes militares, entre outros itens que estão sendo arrolados na Procuradoria-Geral da República. Esses pontos são apontados como definitivos para uma condenação do Bolsonaro, nesse caso do golpe de Estado. No caso dos atestados, a própria existência desses documentos, os atestados de vacinação, e principalmente a prova técnica de que foram copiados por uma impressora no Palácio do Planalto. São os pontos que são mostrados assim como decisivos para a condenação. E no Uhum. caso das joias, a compra nos Estados Unidos do material que havia sido vendido. Isso é considerada praticamente uma confissão de culpa. Quer dizer, a recompra das joias pelo Vacef e Isso, Companhia Limitada, é isso? isso, com o agravante de que o dinheiro da venda nunca foi devolvido, já que o advogado Wassef declarou que foi ele quem pagou para readquirir a joia. Quer dizer, o Bolsonaro não pagou, não devolveu o dinheiro, né? Não É isso. devolveu o dinheiro. Quer dizer, além disso, a PF tem provas de que as joias foram para os Estados Unidos no avião presidencial. E também as trocas de mensagens do próprio Bolsonaro, a PF tem essas trocas de mensagens do Bolsonaro com o Mauro Cid, aprovando a venda das joias, além de outros documentos, né? Quer Então, dizer, você tem, não é que ele pode dizer, ah, fizeram isso à minha revelia. Tem a pois é, digital dele lá. tem a digital dele. Tem a digital, uma troca de mensagem em que está relatada hoje no UOL, uma matéria, eu acho que é da Folha, que diz que o Mauro Cid mandou para ele um folder do leiloeiro e o Bolsonaro respondeu selva, que é a linguagem dos milicos para legal, oba! Comemorando, né, que ia É, conseguir vender num é, leilão por um preço alto, né? é. O Bolsonaro pediu aos advogados que realmente tentem ao máximo adiar o julgamento. Por quê? Ele quer tempo para articular no Congresso a aprovação da anistia. O primeiro passo para essa aprovação da anistia já foi dado, um acordo do PL, o partido do Bolsonaro, com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, garantindo que, se aprovado na comissão especial, o projeto vai ser pautado no plenário.
Em troca, o partido votará no candidato indicado por Lira para sua sucessão no comando da Câmara. A amarração. Isso deveria acontecer quando? Porque a eleição do sucessor do Arthur Lira é só em fevereiro de 2025, certo? A eleição do sucessor do Lira vai Uhum. ser fevereiro. Não, Hum. vai ser agora, é final do ano. Ele Hum. toma posse em fevereiro. Hum. Eu acho que a eleição é no Mas final. A é, eleição, para mim, acho que é no começo do mandato, começo é da no, legislatura, é no né? começo da legislatura, você está certo, é no Né? começo da É no legislatura. comecinho do... Agora, isso significa o quê? Que eles têm que aprovar antes o Ele tem projeto que, na comissão? não, O projeto de anistia? ele vai, é claro, ele tem que aprovar antes. Não, aprovar não, ele não vai aprovar. Ele vai colocar em pauta. Uhum. É diferente. Quer dizer, na Sim. comissão entra antes, mas ele colocar em pauta no plenário não é antes, é São pautar. prazos exíguos, né, Thales? Porque vai começar agora o recesso, É, né? E depois vem a eleição municipal. isso. A Câmara só vai retomar os trabalhos de verdade lá para novembro. Mais ou menos, porque acaba tendo alguma atividade. Uhum. É pequena, não tem muito como articular grandes acordos, porque não tem, porque os deputados estão, mas tem votação. Não fica sem votar. Não fica em Uhum. recesso até novembro. O recesso é agora. Sim, Vamos, segundo semestre, mas vai votar alguns o- projetos. Inclusive, é possível que a reforma tributária, por exemplo, que fique para o segundo semestre, Uhum. especialmente os destaques. Pode aprovar a expectativa é que aprova o principal da reforma agora, nessa semana, mas os destaques podem ficar para o segundo semestre, por exemplo. Quer dizer, mas assim, vai voltando à tua resposta, só para eu entender então. Quer dizer, o calendário do Bolsonaro é tentar votar isso ainda esse ano, essa É, anistia ainda esse ano. é, é. Desculpa, eu te interrompi, agora você retoma. Bem, a amarração final do Bolsonaro será dada na eleição de 2026. O Bolsonaro planeja eleger uma bancada majoritária no Senado. Então, se ele conseguir aprovar em plenário, ó, na comissão esse ano, e estar pautado para o plenário até o início do ano que vem, e no ano que vem, ao longo do ano que vem, conseguir aprovar na Câmara, em 2026 o projeto vai para o Senado. E aí, no Senado, ele espera conseguir fazer maioria, uma bancada majoritária bolsonarista no Senado. Você imagina o que vai ser, isso para o Lula vai ser terrível. Olha, essa eleição agora são dois senadores por estado. Bolsonaro dá como certo, os bolsonaristas dão como certo que vão eleger pelo menos um em cada estado. Ou seja, 27 senadores. Você vê aqui no Distrito Federal, ele vai botar a Michele e o governador como candidatos ao Senado. Os dois com grandes chances de se elegerem. Então, aqui, por exemplo, ele vai eleger os dois e já tem um lá. Então, vai ser três. Os três do Distrito Federal serão bolsonaristas. O PL, Partido do Bolsonaro, tem 13 senadores. E o PP, que apoia o ex-presidente, outros seis. Desses, só sete terminam o mandato. Ou seja, sobram 12. O Bolsonaro calcula que tem como eleger, pelo menos, eu disse, um senador em cada unidade da federação, seriam 27 a serem somados a esses 12. Trinta e Teria, cinco, não, 39, 27, 39, tá. 12 mais 27, tá. isso. Uhum. 39. Mas, para aprovar a emenda constitucional, ele vai precisar de 49 senadores.
Por isso a meta é eleger 37, 10 a mais do que crê já ter assegurados. É uma tarefa difícil, mas não é impossível, juntando o PL e os aliados em outros partidos. Uhum. Então ele está apostando, investindo tudo agora nesse projeto. Anistia. Conseguir aprovar a anistia. Por quê? Porque não vê mais chances de, de, de ser, Agora, de ser absolvido. então, há uma possibilidade grande nesse calendário que você acabou de descrever, que se estende até depois das eleições de 2026, para conseguir aprovar isso, dele ser preso antes, né? A expectativa é o seguinte: esse, esses, esses, esse julgamento vai ocorrer no ano que vem. O 2025. julgamento, é, o julgamento vai ocorrer no ano que vem. Os advogados vão tentar protelar ao máximo. Por quê? Porque ele precisa, só em 2026 ele vai ter maioria no cálculo dele. Uhum. Vão tentar protelar ao máximo. Agora, que certamente vai pegar uma canazinha, vai. Porque vai ser condenado, vai pegar uma cana. Agora, uma coisa é pegar uma cana de 3 meses, seis Sim. meses, e outra coisa é pegar uma cana de 30 anos, que é a expectativa com esses processos todos, é que ele fique lá para lá de 30 anos. Quer dizer, a questão toda, então, Thales, já não é mais se e quando o Bolsonaro será preso, mas se e quando ele será solto, né? Exato. Se e quando. Tá certo. Muito bem. Ô, Thales, a nossa enquete já está lá no ar, porque a popularidade do Lula ensaia alta. Ficou a minha resposta: Gôndola ajuda Lula, mas dirão que foi o ataque aos juros. Público, Lula voltou a bater em pautas importantes e fica para Haddad dar as notícias ruins. Além disso, já tem alguns comentários a mais aí sobre o seu comentário sobre o Bolsonaro. A Cláudia Pereira dizendo que Bolsonaro e os filhos têm que ser presos, a Márcio Brito dizendo que já vai fazer 2 anos que toda semana Bolsonaro comete crime e tudo que aconteceu com ele até agora foi perder o passaporte e ser indiciado, tá com pressa. A Rosi Oliveira dizendo que a popularidade do Lula sobe porque ele está trabalhando para melhorar a vida e quem precisa dos programas sociais. E então, como é que ficou a sua síntese, Thales, para a Minha gente fechar o síntese é o bloco? seguinte: nem Bolsonaro acredita mais em absolução. Por isso, ponto e vírgula, por isso investe na anistia. Perfeito. Nem Bolsonaro crê mais na absolvição, ponto e vírgula, por isso investe na anistia, a própria anistia, né? É. Muito bom.